Olá, irmãos, paz de Deus com todos. Quero ler para os irmãos aqui, livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Vamos lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior abastança. Também um pouquinho atrás do verso 8, diz assim: roubará o homem de Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Irmãos, aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós temos que guardar isso daqui? Esse dízimo aqui, nós temos que aplicar isso aqui no meio do cristianismo atual? Primeiro eu quero deixar claro que onde eu li aqui, Malaquias capítulo 3, verso 8, e verso 9 e verso 10. Isso aqui é o último livro do Velho Testamento. Foi escrito cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, simples, virando a folha aqui, você já tem o final do Velho Testamento. Você passa mais uma folha, está aqui uma folha em branco, aí já começa o Novo Testamento. O que é testamento? Vai pegar um dicionário e conferir. Testamento é uma aliança, um pacto, simples. Um novo pacto, nova aliança de Deus com a humanidade. Então aqui na velha aliança, mandava você pagar o dízimo, guardar o sábado, não podia comer certo tipo de carne, tinha que praticar a circuncisão, enfim, tantos de coisa que você tinha que fazer, a lei dos holocaustos e assim por diante. Mas você virando aqui, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, aparece aqui já o primeiro livro, o Santo Evangelho segundo Mateus. Santo Evangelho. Por que Evangelho? Aqui atrás não é Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho é o anúncio, as boas novas do reino dos céus. Ou seja, aqui no Velho Testamento, quando se pregava todas essas coisas de dízimo, ofertas, lei cerimonial, lei moral, lei civil, físico, tudo isso, que juntando tudo isso forma um testamento, que tem muitos que dizem assim: foi abolido só a lei cerimonial, a lei moral permanece. Não, irmão, foi abolido todo o conjunto, juntando todas essas leis, forma um testamento. Mas agora, nós temos um novo testamento, que é feito, confirmado em melhores promessas, que é o Evangelho do Reino dos Céus. O próprio Cristo disse assim: a lei e os profetas anunciaram até João. Desde então, é anunciado o Reino dos Céus, e todo homem prega força para entrar nele. Então nós estamos agora na época do Evangelho do Reino dos Céus. Se você pegar aqui na velha aliança, você vai ver, por exemplo, aqui no livro de Número, quero ler para os irmãos aqui, livro de Número, capítulo 18, capítulo 18, do verso 21, diz assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Então, isso é por estatuto perpétuo, ou seja, permanente nas vossas gerações. É somente em Israel. O que acontece? Todo o dízimo era dado para os levitas. Quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito e conduzia, através de Moisés, para a terra de Canaã, quando foi dividido as terras em herança, a tribo de Levi não recebeu herança. A vara de Arão floresceu. Você pode ler aqui, nós lemos aqui em 18 de Número. Pode voltar um pouquinho para trás, no capítulo 17. Você vai ver que quando foi escolhido, que tribo será agora que vai administrar o santuário? Então Deus falou com Moisés: escolhe para cada tribo uma vara e coloca diante de mim. Aquela vara que florescer é a vara que eu escolhi. E a vara de Arão floresceu. Então foi escolhida a família de Arão, foi o primeiro sumo sacerdote, e dali por diante da família de Arão, que era a família dos levitas, da tribo de Levi, toda aquela tribo foi separada para o sacerdócio. Em contrapartida, eles não receberam herança. Na hora de dividir as terras, aquela tribo ficou sem herança. Não receberam nenhuma parte de terra, salvo alguma cidade para que habitassem, mas não podia plantar, não podia comprar, não podia vender, enfim. Era a herança deles, era o Senhor. Eles recebiam o dízimo. As outras tribos, em contrapartida, eles traziam 10ª parte de tudo quanto colhia em mantimento, para que houvesse mantimento para os levitas.
Porque o culto que se cultuava no sacerdócio levítico é diferente do culto que cultuamos hoje dentro do cristianismo, no sacerdócio cristão, que é o sacerdote judaico, que é Cristo. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Quando se cultuava naquela época, como que era? De cada ovelha que tinha no rebanho, a primeira ovelha que nascia era primícia, trazia para o Senhor. Então trazia, mas por exemplo, se eu levasse uma ovelha lá para o Senhor, eu mesmo não oferecia a minha ovelha. Levava para o sacerdote levítico, e aquele sacerdote pegava a ovelha e oferecia ao Senhor por mim. Tinha que ter um mediador entre mim e o Senhor, e esse mediador era o sacerdote. E depois do sacerdote, havia o sumo sacerdote. Quando foi construído o templo, então existia um espaço chamado santuário. Ali no santuário entravam os sacerdotes a todo tempo para ministrar o trabalho para o povo. Pois você trazia a sua oferta, o sacerdote andava ali e ministrava. Depois do santuário tinha um lugar chamado Santo do Santo, e depois do segundo véu, ali o sacerdote não podia entrar, era só o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer o sacrifício anual pela expiação do pecado. Isso se fazia no 7º mês. Então ali oferecia um cordeiro sem mancha para perdão do pecado do povo. O sumo sacerdote fazia isso intercedendo pelo povo. Mas agora, irmãos, nós estamos no sacerdócio de Cristo. Quem é que intercede por nós? Cristo uma vez entrou no santuário, não no santuário terrestre, mas ele entrou no santuário celeste, e de lá do santuário celeste, ele intercede por nós. Ele oferece o cordeiro imaculado todos os dias na presença de Deus. Mas que cordeiro que ele oferece? Ele próprio, que o seu sangue imaculado, ele verteu pelo amor das nossas almas, e esse sacrifício é vivo. O sacrifício do santuário tinha que se repetir continuamente, porque era imperfeito, mas o de Cristo é único, porque ele é perfeito. Todas as vezes que você precisar do sacrifício de Cristo, ele está vivo. Clame a Cristo que ele está no santuário de Deus para interceder pelas nossas almas. Mas esse é o sacerdócio que nós temos atual, que é o sacerdócio judaico, não é o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, ele não era permanente, ele permanecia até que viesse o Cristo. Então, vindo Cristo, nós não temos obrigação mais de pagar dízimo para nenhum homem terrestre. Está escrito claramente assim, nós não temos nenhum outro mediador, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o único mediador que nós temos, que nós falamos com Deus. Ele mesmo diz, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então ele é o mediador que nós temos para mediar entre os homens e Deus. Cristo está como mediador. Porém, então nós temos que pagar o dízimo para Cristo? Será que temos que pagar o dízimo para Cristo? Não temos, irmãos. Isso que precisamos de entender. Por quê? Porque agora nós estamos no Evangelho do Reino. Como aquele Evangelho que nós dissemos no passado, ele era confirmado com bençãos, as bençãos e as maldições. Por exemplo, quando Moisés deu a lei, ele chamou o povo, colocou no monte 6 tribos no monte Gerizim, 6 tribos no monte Ebal, e protestou diante do povo, leu toda a lei diante do povo, e aí disse, se você guardar todas as palavras desta lei, você será abençoado no campo, será abençoado na cidade, eu abençoo a tua entrada, abençoo a tua saída, eu abençoo a tua amassadeira, e assim por diante. E depois disse, se não guardardes o que está escrito, todas as palavras deste concerto, você será amaldiçoado na cidade, será amaldiçoado no campo. Presta atenção, amaldiçoado. Quando nós lemos aqui do dízimo, falou com maldição, sois amaldiçoado. Por quê? Porque não guardava o concerto, não distribuía o dízimo, não estava trazendo o dízimo, era amaldiçoado, porque aquele concerto era de maldição. Por isso lá em Isaías diz assim, quando vier a pedra principal da esquina, que é Jesus Cristo, o vosso concerto com a morte se anulará. Então Cristo anulou aquele concerto com a morte que nós tínhamos, estabeleceu um novo concerto pelo qual chegamos a Deus, o Evangelho do Reino. Então, irmãos, o dízimo, ele era para os levitas, e agora o sacerdócio que nós temos não é levita, o sacerdote que nós temos é um sacerdote judaico. Vamos ler isso? Eu quero que vocês me acompanhem. Vou pegar a sua Bíblia no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, Hebreus no capítulo 7, confirma tudo que nós lemos lá no livro de Número, capítulo 18. Hebreus no capítulo 7 está explicando que o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. O sacerdócio de Cristo é eterno. O sacerdócio levítico, por sua vez, não era eterno, ele só ia permanecer até que viesse o Cristo. Então vamos aqui, no verso 5 diz assim, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei. Veja bem que é segundo a lei, não é segundo a graça, não é segundo o Evangelho do Reino, é segundo a lei. Então os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos,
ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas e agora? Nós estamos no sacerdócio levítico? Não, nós estamos no sacerdócio judaico. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia então de que outro sacerdócio se levantasse? Quer dizer, se nós dependêssemos ainda dessas coisas, daquelas ordenanças do sacerdócio levítico, então por que levantou outro sacerdote? Qual é esse outro sacerdote que levantou? O sacerdócio de Cristo, e é da tribo de Judá. Veja bem, por quê? Mudando-se o sacerdócio, livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 7, verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou o sacerdócio. Por que mudou? Porque o sacerdócio era levítico, agora é judaico. Está entendendo? Então houve mudança da lei. E nessa mudança da lei o dízimo ficou para trás. Verso 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então Cristo nasceu na tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz da geração de Davi. Cristo é a estrela da manhã. Então Cristo nasceu da tribo de Judá. Ele é o sacerdócio da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, nunca ninguém serviu o altar, ou seja, nunca ninguém tomou um cargo sacerdotal da tribo de Judá. O único é Cristo. Ele é o sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus. E todos nós, como no livro do Apocalipse diz assim, nós fomos feitos sacerdotes e reis. Todos nós somos sacerdotes. Por que você está pagando dízimo para alguém? Alguém está cobrando dízimo de você, sendo que você também é sacerdote. Por que você é sacerdote? Porque você tem direito de entrar no santuário, o primeiro santuário. Nós agora, toda a terra, o termo de toda a terra se tornou santuário de Deus. Onde você está, você pode falar com Deus, sem necessidade de um templo especificamente, aonde você está, dentro do seu carro, dentro da sua casa, aonde você estiver é um santuário, você fala com Deus. Você, como sacerdote, fala com Cristo, que é o sumo sacerdote, e Deus te ouve através da intercessão de Cristo, que é o sumo sacerdote. Ou seja, Cristo é o nosso sumo sacerdote e todos nós fomos feitos sacerdote. Todos nós temos o mesmo direito. Então, portanto, Cristo disse lá em 23 de Mateus, depois você pode conferir, 23 de Mateus, ele disse assim: a ninguém na terra chamei Senhor, a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, Deus que está no céu. Um só é o vosso Senhor, que é o Cristo. Todos vós sois irmãos. Então todos nós somos irmãos. Tem alguém que tem o costume de chegar para os irmãos e dizer assim, saúda o irmão com a paz, digamos assim, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Chega no ministro, paz do Senhor, pastor. Na verdade isso não é correto. Você está chamando ele de superior, e isso não é legal. Então quero deixar bem claro que nós não estamos aqui com o intuito de ofender ninguém. Digo nós porque eu estou gravando aqui, mas tem alguém com a câmera filmando. Então nós não estamos aqui com o intuito de ofender nenhuma entidade religiosa, nem a sua crença, nem de menosprezar. Não estamos defendendo a entidade a qual nós congregamos, não. Estamos falando da graça de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, e mostrando dentro das limitações aonde é que se cobrava o dízimo e por que não precisa mais de cobrar o dízimo dentro do cristianismo. Isso que estamos aqui para mostrar, mas não para falar mal de ninguém. Então isso que eu disse aqui, que a ninguém na terra chamei de Senhor, está no livro de Mateus. O próprio Cristo diz, porque todos vós sois irmãos, todos somos iguais. Agora um deu o dom de evangelizar, outro o dom de curar, o dom de ministrar, e assim por diante. O dom de pastor, que é o dom que tem dentro de pastorear. Talvez você não tenha nenhum cargo na igreja, você pode ter o dom de pastor. Você vê uma ovelha machucada, você vai ali no amor de Deus e ora por aquela ovelha, aconselha, chama para congregar junto com o rebanho do Senhor, e assim dentro de você está o dom de pastor. Mas todos nós somos iguais, não há maioral entre nós. Então, irmãos, lemos aqui, então, por que então que Cristo veio na tribo de Judá e não se cobra mais dízimo? Aqui está claro, dizendo assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Que precedente mandamento nós estamos falando? Estamos falando aqui do dízimo, do sacerdócio levítico, do sacerdócio judaico, e estamos falando aqui do dízimo. Então esse precedente mandamento é abrogado. O que é abrogado? Anulado. Então podemos dizer, esse mandamento foi anulado. Então quando você lê aqui em Malaquias 3, verso 10, trazer os dízimos à casa do tesouro, lembra-se que esse é um mandamento que foi abrogado, foi anulado por Cristo, porque ele, quando Malaquias falou isso, 400 anos antes da era cristã, quando ele falou isso, o povo ainda estava sob o regime judaico,
sobre a lei de Moisés, sobre o Velho Testamento, sobre a velha aliança, mas através de Cristo nos foi dado um novo testamento pelo qual devemos ser salvos. E o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Vamos ler isso? A carta de 2 Coríntios, no capítulo 3. Quer ver? Vou ler para vocês aqui. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Aqui diz assim, ó, nós, os apóstolos, foram ministros de um novo testamento. Diz assim, ó, o qual, capítulo 3, do verso 6, falando no verso 5, ele diz assim, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou seja, de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí, aqui no verso 14, vai seguindo, não vou ler tudo, senão vai tomar muito tempo. Mas falando dos judeus, diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, isso até hoje nos nossos dias, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O qual foi por Cristo abolido. Estou lendo aqui, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, está bem claro, Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então todas essas coisas do Velho Testamento foi abolido por Cristo. Mas diz aqui, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, lido Moisés, aqui toda a parte de Moisés, você lê lá, até hoje, quando você lê ali, trazer os dias de uma casa do tesouro, aí entra um véu no teu coração, será que tem que guardar isso daqui? Mas lembre-se que todas essas coisas foi abolida em Cristo, pelo qual nós devemos ser salvos. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. É o véu da incredulidade, aquele véu que fica ali no seu coração e impede você de entender que em Jesus Cristo foram feitas novas todas as coisas. Tudo foi feito novo em Cristo. Tem alguém que pode dizer assim, mas Jesus Cristo não veio abrogar, ele veio cumprir. Lá em Mateus 5, 17, está escrito assim que muitos confundem isso daí, porque o próprio Cristo disse assim, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, eu vim abrogar, eu vim cumprir. Por que veio cumprir? Porque a própria lei, ela profetizava de Cristo, e disse ele, até que os céus e a terra passem, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele cumpriu, porque a própria lei anunciava Cristo, e os judeus não entenderam, que a própria lei, ela anunciava Cristo, até aquele santuário que nós dizemos, o templo, ele era figurativo, ele figurava Cristo. A arca do concerto que era posta dentro do Santo do Santo, que ali continha um vaso com maná, a vara de Arão que havia florescido, enfim, as tábuas dos mandamentos, tudo estava ali dentro, tudo aquilo ali era figurativo, figurava Cristo. Por isso tinha o querubim do lado do querubim do outro, as asas do querubim cobriam aquilo ali, simbolizando que aquilo ali estava coberto pelo querubim, até que viesse Cristo, o detentor da verdadeira aliança que Deus tem com a humanidade. A aliança de Cristo é para toda a humanidade. Há essa lei dada no Velho Testamento, onde nós lemos do dízimo, do sábado, comer certos tipos de carne, abstinência de manjares, por exemplo, a lei da circuncisão, a lei das ofertas, dos holocaustos, de dias, meses e anos, que tinha tantas coisas que se guardasse aqui, lua nova tinha que guardar, sétimo mês, a Páscoa, enfim, todas essas coisas são uma aliança que foi dada para o povo de Israel, mas para nós somos cristãos, não. Aqui no Novo Testamento diz assim, em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão. O que Deus agrada é a circuncisão do nosso coração, que nós circuncidamos o nosso coração para o mundo, deixamos as coisas do mundo e abraçamos com Cristo. Essa é a circuncisão que agrada a Deus. Então, mas Deus não muda, claro que Deus não muda, mas esse era o propósito de Deus. Por isso que Cristo disse, eu não vim abrogar, eu vim cumprir, porque ele veio cumprir, porque a lei, quando se oferecia ali um cordeirinho em um holocausto, aquele cordeirinho figurava Cristo, que havia de vir para tirar os nossos pecados. E uma vez que Cristo veio, ele cumpriu tudo isso. Mas aí ele disse bem claro, veja bem, ele disse bem claro, ouviste que foi dito aos antigos, em 5 de Mateus, eu quero até achar aqui, para vocês verem que eu não estou aqui conversando abobrinha, 5 de Mateus, que diz assim, o verso 17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, quer dizer, cumprir, porque ela anunciava que ele ia vir. É como se alguém faz um compromisso, tal dia eu estou indo na sua casa, então você está esperando, quando ele chegou, ele cumpriu. Então a lei anunciava, os profetas anunciavam, os salmos anunciavam a vinda de Cristo, e ele veio e cumpriu. Quando Cristo ressuscitou, está lá em 24 de Lucas,
verso 47, quando ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Então, ele caminhando, ele explicou para eles e dizia assim: convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória, para que se cumprisse tudo que está escrito dele na lei, nos salmos e nos profetas. Então se cumpriu tudo que está escrito de Cristo na lei, em Moisés e dos salmos. Então aqui é o que ele disse aqui, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas não vinham me rogar, mas vim cumprir a promessa que a lei anunciava dele. Portanto, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, que na lei dizia que podia jurar. Jura por Deus. Deus permitiu que os judeus jurassem pelo seu nome. Pode jurar pelo nome de Deus. Pelo meu nome jurareis. Então alguém dizia assim: eu juro por Deus. O juramento era o fim de qualquer questão. Se tinha uma questão entre dois homens, falou: não, eu juro que eu faço isso. Então o juramento era o fim da questão. Mas Cristo proibiu aqui, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Então quer dizer, lá na lei mandava jurar. Aqui ele já proibiu jurar. Então ele cumpriu a lei, mas estabeleceu um novo conceito, uma nova aliança. Cumpriu e estabeleceu um novo. Então diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Então isso era a lei que dizia. Lá na lei dizia olho por olho e dente por dente. Ou seja, lá na lei de Moisés, onde manda pagar o dízimo, onde manda guardar o sábado, onde fala que não pode comer carne de porco, enfim, lá na lei diz assim: olho por olho e dente por dente. Ou seja, se você pegar uma briga com o seu irmão e você furar o olho do seu irmão, como que tem que fazer com você? Chega alguém pegaria você e furaria o teu olho, pronto, estava tudo certinho, olho por olho, dente por dente. Mas agora não é mais isto. Qualquer que encolerizar contra o seu irmão já é réu de juízo. Cristo disse isso. Se eu te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Ou vice-versa, se alguém tomar a túnica, dá também a capa. Essa é a lei do novo conceito de Jesus Cristo. Ele mostrou claro, ele veio, cumpriu e estabeleceu um novo conceito. Então, por isso é que é dito, ele não veio abrogar, ele veio cumprir, porque a lei determinava que ele ia vir na terra, mas ele cumprindo, ele estabeleceu uma nova aliança. Cristo é o detentor da nossa salvação. Nem debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome que devemos ser salvos. Então, irmãos, todas as coisas que é obra da lei não servem para o cristianismo. Nós somos cristãos, nós estamos em Cristo, não temos que observar nada da lei. A maioria das entidades religiosas, desculpa a expressão, a maioria das entidades religiosas, eles entendem que não precisa praticar circuncisão, não precisa queimar uma ovelhinha em holocausto, porque isso aí é da lei. Por que você não faz isso? Porque é da lei. Por que você, aqui está falando que não pode comer carne de porco, por exemplo, e você come, aqui é da lei. Mas quando chega no dízimo, aí já não é da lei, porque é dinheiro, está vendo como é que é? Mas tudo é da lei. No Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, se você pegar aqui o Novo Testamento, não tem um só lugar que manda pagar o dízimo, nenhum. Mateus 23 diz assim, muitos citam isso daí, como tem dízimo no Novo Testamento sim, Mateus 23. O que está escrito lá em Mateus 23? Lá está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, quer dizer, seus falsos, fingidos, que cobram o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas despreza da lei, o mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Importava fazer essas coisas, deviam fazer essas coisas e não omitir as outras. Quer dizer, eles podiam sim cobrar o dízimo, eles estavam na lei, era o direito que dava para eles, era da lei, mas da lei o mais importante eles deixavam, que era o juízo, a misericórdia, a fé, cuidar das viúvas, tratar da causa dos órfãos, tudo isso aí eles deixavam. Mas quando se falava no dízimo, aí não pegavam, com todas as letras. E hoje é do mesmo jeito, hoje deixa tudo da lei, mas o dízimo não deixa, cobra o dízimo até de uma propriedade que você vende, do gado que você vende, de uma casa que você vende, do salário que você recebe. Isso é corrupção. Isso é corrupção, perdoa a expressão que é sem ofensa, mas isso é corrupção. Nosso país está cheio de corrupção politicamente e também no meio do religioso. Infelizmente hoje é tanto comércio que se faz com a palavra de Deus, irmãos, que isso aqui virou comércio. Fuja do comércio. Fuja do comércio, porque está escrito aqui em 20 de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas você pode conferir o livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo fez uma reunião com os anciãos da igreja de Éfeso e disse assim, reuniu todos os anciãos e disse assim: de ninguém cobiçeis a prata, nem o ouro, nem o vestido. Eu sei, dizendo ele, eu sei
que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho, homens avarentos, e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas. O próprio Cristo disse: muitos vêm até vós vestidos de ovelha, mas são lobos. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas, que tem muitos enganadores que se levantaram no mundo, fazendo comércio com a palavra de Deus. Então vamos nos guardar dessas coisas. É como eu disse desde o princípio, peço perdão, porque não é a intenção da gente, não é ofender, mas precisamos de falar a verdade, Hoje tem muita gente fazendo comércio com a palavra de Deus. Fuja disso. Qualquer igreja que você entrar, que começar a falar em dinheiro, e pedir dinheiro para isso, pedir dinheiro para aquilo, falando em dízimo, saia devagarzinho e saia fora, porque não provém do cristianismo cobrar dízimo. Cobrança de dízimo é totalmente judaica, é do Velho Testamento. No Novo Testamento não tem isso. Mas o obreiro é digno do seu salário. Quando o apóstolo Paulo falou isso lá em 9 de Coríntios, ele disse assim: eu não usei desse direito sobre vós. Na lei de Moisés está escrito assim: não atarás a boca do boi que debulha. Será que Deus tem cuidado do boi? Quando Deus falava na lei que não atarás a boca do boi que debulha, Deus está falando, não é dos homens, não é dos animais, Deus está falando dos homens. Os bois é simbólico, mas na lei de Moisés, presta atenção que ele citou, na lei de Moisés está escrito. Então de quem está falando? De nós, quer dizer, dos homens. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pôr impedimento no Evangelho de Cristo. Assim ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei, irmãos, para não pôr impedimento no Evangelho de Cristo. Qual que é o Evangelho de Cristo? Mateus 10, lê lá para você ver. Lá está escrito assim, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Esse é o Evangelho de Cristo, a salvação é de graça. Como está escrito em Isaías, quando profetizava a vinda de Cristo: ó vós todas as nações, veja que agora não é só para Israel, ó vós todas as nações, todos que têm sede, vinde a água e beba, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, se você quer salvar a tua alma, venha para Jesus Cristo, sem dinheiro e sem preço, com amor, pelo amor da obra de Deus, e Deus salvará a tua alma. Bom, peço perdão na minha ofensa, esse vídeo não é um vídeo profissional, é um vídeo caseiro, mas eu espero que possa ter ajudado de alguma forma. Deus que abençoe a todos, a paz de Deus.